Muito boa tarde, bem-vindos ao consultório do Porto Canal. O tema para hoje é o transplante da córnea. A oftalmologia é a nossa especialidade. O Dr. Tiago Monteiro é o meu convidado. Muito bem-vindo, Sr. Doutor, mais uma vez. O Dr. Tiago Monteiro é então oftalmologista da CUF, vai cá ficar durante os 50 minutos, o que quer dizer que na segunda parte é com o Dr. Tiago Monteiro que vai poder conversar e tirar todas as suas dúvidas. Participe e inscreva-se desde já. O nosso número de telefone é o 229538525. O nosso e-mail é consultorio@portocanal.pt. Veja como é que andam os seus olhos. Veja como é que andam os seus olhos. É preciso ver bem para também ver como é que estão os olhos. E ligue-nos. Vamos cá estar então para tirar todas as dúvidas que possa ter no que diz respeito então à sua saúde. Vamos para já falar de córnea, transplante da córnea. Hoje em dia é quase tudo possível de transplantar. Sim. Senhor Doutor, antes de mais, muito bem-vindo. É sempre bom receber cá a CUF e o Soutor, obviamente, em particular também. Vamos começar por perceber, até porque o Soutor faz sempre a simpatia de trazer consigo essa pequena maquete que nos mostra exatamente o que é que se passa por detrás, ou aquilo que não conseguimos ver nos nossos olhos. Vamos perceber onde é que está a córnea. Se quiser, eu acho que temos autorização para que o Soutor pegue na pequena maquete. Vamos lá então e vamos mostrar lá para casa o que é a córnea e a grande função da córnea, Soutor. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos espectadores. E é com muito gosto que venho cá falar de um tema que me é particularmente querido. Então, porque o Soutor... Que é uma das áreas a que me dedico, que é os tratamentos da córnea. Já por várias vezes referi, e provavelmente vou voltar a explicar, que o nosso olho, no fundo, funciona como uma câmara de filmar ou como uma câmara fotográfica. A córnea é a primeira lente através da qual a luz entra no olho. É esta lente transparente que temos à frente da parte colorida do olho, da íris. Nós temos a íris que é castanha, azul, etc. A lente que está à frente é a córnea e é a lente mais importante para a nossa qualidade de visão. Ou seja, doenças que atinjam a córnea vão seguramente perturbar a nossa qualidade de visão e seguramente... Estamos a ver pelaquela câmara, Soutor, se quiser mostrar, é naquela ali, se quiser mostrar, exatamente, virar a córnea para aquele lado. Portanto, se virmos o olho assim de lado, nós vamos ter a córnea, esta lente que aqui está. Portanto, isso é a parte da frente do olho, digamos assim. A parte da frente é uma lente completamente transparente. É feita de um material, de umas proteínas parecidas com o colagênio das nossas articulações. Estas proteínas têm uma característica muito específica, estão muito compactadas e são completamente transparentes. É possível recriar isso? O homem já consegue recriar? Já também se recriam córneas artificiais. Portanto, a nossa córnea tem como função uma função protetora de barreira, uma função de transparência e uma função de focagem da luz. Portanto, tudo o que é a nossa visão vai passar por esta lente. É, no fundo, como uma lente de uma máquina fotográfica. Se a lente estiver danificada, as fotografias não vão sair E, por exemplo, para quem usa lentes de contacto, as lentes de contacto entram por cima da córnea. Exatamente. Colam à córnea. As pessoas que usam lentes de contacto colocam a lente sobre a córnea. Portanto, a minha lente está na córnea. Exatamente, não se vê, é transparente, quer a lente de contacto, quer a córnea. O Doutor vê, não vê? Eu acho que os oftalmologistas têm a percepção de que... Não, nesta distância é difícil de ver. Mas ao perto vê. Ao perto vê. Ao perto vê. Sim. Portanto, qualquer doença que atinja a córnea pode trazer determinadas alterações. Sim. Muitas vezes essas alterações podem ser, de certa forma, corrigidas com óculos ou com lentes de contacto. Mesmo as da córnea? Mesmo algumas doenças da córnea. Sim. Uma delas já cá falamos há uns meses, que é o queratocone. É aquele nome que eu adoro dizer. Estive aqui não sei quanto tempo a ensaiar com o Soutor, lembra-se? O queratocone, no fundo... O queratocone, no fundo, é a córnea que, em vez de ser redonda, é muito bicuda para a frente, como um cone. Esse é uma das patologias que pode afetar a córnea, mas sim. Não é a única. Mas vamos começar então pelo... Portanto, o queratocone, no fundo, era eu ter a lente da córnea, assim, não sei se conseguem ver, muito bicuda e muito proeminente. Sim. Isto causa muito astigmatismo. Nasce assim, não? Não. Isto acontece? Aparece na adolescência.
há uma série de fatores genéticos envolvidos. E tem-se a percepção, quem está... Não, é difícil, não. Estamos a falar num exame com a lâmpada de fenda, portanto, com o nosso, entre aspas, microscópio de consulta. Porquê é que é preciso corrigir esse queratocone? É preciso corrigir porque o queratocone, se for moderado a avançado, vai causar um déficit visual muito grande. Estamos a falar em pessoas na idade jovem, normalmente pessoas em idade escolar ou em idade laboral inicial. Portanto, tem um impacto, obviamente, grande na vida. O queratocone tem uma série de tratamentos possíveis, óculos, lentes de contacto, cirurgia não invasiva, para além do transplante, mas... Doutor, não queria interrompê-lo, vou-lhe pedir apenas que chegue o seu microfone, não sei se consegue, sem tocar, exatamente, para cima. Okay. Muito bem, está a ver? Não é só um profissional das córneas, também já está a ficar um profissional da televisão. Os queratocones muito avançados, sim, em que a córnea é de tal forma deformada, o único tratamento que há é, por exemplo, a realização de um transplante de córnea. A única para esses casos. Nos casos muito avançados. Sim. Mas há outras deformações, não sei se podemos considerar o queratocone. Patologias. Há outras patologias que nos levam a este transplante. Podemos considerar que, como em muitos outros órgãos que se transplantam, o transplante é a linha final, ou seja, é quase o fim da linha. Certamente, sim. Qualquer patologia em que tenhamos que substituir o órgão por si só como um todo, quer dizer que tudo o que tentamos até lá, seja uma disfunção do rim, do fígado, do pulmão ou de uma córnea, significa que já não conseguimos, com tratamento médico convencional, substituir a função, restaurar a função do órgão, neste caso da córnea. Outras patologias, então, doutor? Eu dividiria em 4 grandes grupos, sim, as patologias que neste momento são as causas mais frequentes do transplante de córnea. O doutor faz este transplante? Sim, fazemos, sim. Foi uma das cirurgias que começamos a fazer este ano na CUF, sim. A grande maioria dos médicos, não sou só eu que fazemos, é um conjunto de médicos especialistas de córnea, todos já têm alguma experiência, uns mais, outros menos, dos hospitais onde trabalham. Sim. E agora pretendemos também trazer esta intervenção, esta possibilidade de tratamento para a CUF, porque realmente há uma lista de espera relativamente grande em toda a Europa, não é só em Portugal. Isso é sinónimo de quê, Sr. É sinónimo de o aumento da esperança de vida. Aumentar. E a dificuldade que às vezes temos em obter órgãos para transplante, porque isto tem que se obter o órgão a partir de um dador, nem sempre temos a disponibilidade dos órgãos para poder fazer o número de transplantes que queremos. Então, antes de dividirmos as patologias em 4, vamos já desmistificar essa questão dos dadores, porque é algo que também suscita alguma curiosidade. Certo. Quem é que pode doar? Toda a gente pode doar órgãos. Alguns órgãos podem ser doados em vida, nomeadamente o rim é o clássico exemplo. A córnea é difícil de doar em vida porque senão perdemos obviamente a função do nosso olho. O rim é possível doar um rim. Porque podemos viver apenas com um, não é? Por lei, atualmente, isso já foi alterado há alguns anos, por lei nós todos somos dadores até prova em contrário. Ou seja, se algum de nós não quiser ser dador quando falecer, certo, deve deixar em vida? Tem que se inscrever numa lista de não dadores. Por norma, nós automaticamente somos todos dadores. Sim. E é importante que assim seja. Claro, era o que eu lhe ia perguntar. Porque é realmente temos uma lista extensa de É uma pessoas... lista muito extensa de córneas e de outros órgãos e é realmente talvez uma forma máxima de altruísmo e de solidariedade. Sabemos que depois de passarmos para outra vida, pudermos dar algo de nós para melhorar a vida. Exatamente, vai ficar nessa vida sem vida, não é? Eu acho, obviamente, que isto é uma questão muito pessoal e há pessoas que realmente não querem ser dadores de órgãos. É estranho pensarmos que alguém pode deixar de doar. Mas tem que haver liberdade para todas as opções. Obviamente. Mas por norma, por lei, nós somos todos dadores, até prova em contrário, até querermos declararmos como não dadores. Muito bem. Posto isto, relativamente às patologias, vamos lá então dividirmos 4 grupos? São 4 grandes grupos. Um é o queratocone, são as patologias que afetam a forma e a estrutura da córnea, portanto a córnea pode crescer debilitada e portanto com as alterações que referi. O segundo grande grupo é o grupo das infecções e dos traumatismos.
podem haver infecções oculares, traumatismos laborais, acidentes de trabalho, traumatismos químicos, ácidos, são bastante frequentes, sim. Todas as semanas vamos atendendo doentes com esses problemas. Não quer dizer que todos vão para um transplante de córnea, felizmente não, mas esse tipo de infecções, nomeadamente infecções por herpes, que são bastante frequentes nos olhos, sim. O mesmo herpes que causa o herpes labial também pode provocar úlceras recorrentes na córnea. E essas úlceras recorrentes podem deixar uma cicatriz. Qual é a causa desses herpes? É exatamente como não há uma causa, nós todos contactamos com o herpes. Ele está em nós, entre aspas, em 98% da população já contactou com o herpes e tem o vírus, entre aspas, no seu corpo. Em algumas pessoas ele acorda e pode acordar num determinado nervo e pode ir para a boca ou para o olho, etc. Portanto, é uma infecção recorrente, não é propriamente uma coisa que se possa curar. Felizmente no olho não é tão frequente assim, como por exemplo o herpes labial. Sim, no lábio. Mas em alguns casos a sua recidiva na córnea pode deixar uma cicatriz e, portanto, a córnea pode ter uma estrutura normal, mas se tiver uma cicatriz no centro, não conseguimos ver. Certo. Portanto, nestes casos, o mesmo nos traumatismos, com ácidos, com químicos, traumatismos de toda a espécie em que há perfuração do olho, por exemplo, pode deixar uma cicatriz e aí perdemos a função da córnea como uma lente. Podemos inserir aqui também a ceratite fúngica? Sim, por um fungo, por uma bactéria. Muitas destas infecções são causadas em portadores de lentes de contacto que têm maus hábitos ou maus cuidados. Fica sempre Sim, por isso é muito importante transmitir a mensagem da responsabilidade. Quem usa lentes de contacto tem que ser altamente responsável, doutor. Bastante, sim. Porque estamos a falar de algo que está nos nossos olhos diariamente. Diariamente, e se não formos cuidadosos, e temos assistido muito a um aumento de infecções graves em portadores de lentes de contacto, infecções muitas delas que só se conseguem controlar depois com o transplante. Estamos a falar de situações muito raras, não é... O doutor está-me a querer assustar. Não, estou-lhe a explicar que há um grande grupo, claro, temos que aligerar aqui a conversa. Há um grande grupo de potenciais doentes, entre aspas, que podem sofrer alterações e muitas vezes vêm à consulta e não têm sequer a noção do risco. Não quer dizer que não possam usar lentes, há milhões de pessoas que usam lentes de contacto e felizmente tudo impecável e tudo corre bem. Agora, deve ser é importante nós na consulta passarmos a mensagem de responsabilidade e, no fundo, algumas regras básicas que as pessoas às vezes esquecem. Portanto, este seria o segundo grupo. Muito bem. Terceiro grupo. O terceiro grande grupo é o grupo de doentes que fizeram algum tipo de cirurgia intraocular, seja uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de retina. Muito bem. Que por motivos dessa cirurgia ou de múltiplas cirurgias, a própria inflamação e o traumatismo que provocamos no olho pode levar a que a córnea se descompense, se perca a sua transparência. E, portanto, o doente deixa de conseguir ver. Nestes casos é como se eu tivesse um vidro embaciado, ou seja, a córnea está íntegra, não tem alterações na curvatura como no ceratocone, não tem nenhuma cicatriz, mas está, digamos, como um vidro fosco, baço. Vai perdendo a sua função porque há umas células que mantêm a córnea a funcionar e essas células podem morrer, entre aspas, mais rápido se houver muitas agressões, entre aspas, dentro do olho, múltiplas cirurgias ou cirurgias muito complicadas por outros motivos. Portanto, esse é o terceiro grande grupo. E o último é o grupo em que a córnea pode também ficar hipotransparente, não por uma agressão, entre aspas, cirúrgica ou por um procedimento cirúrgico, mas por uma doença dessas tais células que é a distrofia de Fuchs, que é uma doença em que a camada posterior da córnea, a córnea na parte posterior é revestida por uma fina camada de células e essas células têm como única função ir mantendo a córnea transparente. Elas são como uma bomba que vai, no fundo, aspirando o líquido da córnea para que ela se mantenha sempre transparente. Se eu perder essas células, perco essa bomba, entre aspas, que me regula o equilíbrio. E, portanto, a córnea começa a inchar-se e começa a ficar baça, que é, no fundo, esta outra lente que eu trazia aqui. Portanto, aqui vemos que a córnea... Pode virar para ali? Sim. Isso. Obrigada. Aqui vemos que a córnea está bastante mais espessa do que o normal e vemos que vai perdendo alguma transparência, vai ficando como um vidro do carro embaciado, um vidro da casa de banho embaciado.
E, portanto, estas são as 4 grandes grupos de doenças. Há várias delas estão em grande aumento, nomeadamente esta última que eu falei, isto tem a ver também com o aumento da esperança de vida. Nós estamos a viver mais tempo, estamos a chegar mais tardiamente com os olhos um pouco mais gastos e, portanto, esse tipo de doenças vai acontecer. Também há um aumento muito grande do número de cirurgias que se fazem, seja por cataratas ou outro tipo de cirurgias, e esse tipo de cirurgias, que é bastante seguro, bastante eficaz, vai-nos também aumentar o número de complicações eventualmente que podemos ter, porque quanto maior o número, a percentagem é sempre a mesma, vai havendo um aumento de problemas. E depois a parte do queratocone, que cada vez também temos mais diagnósticos precoces, portanto, felizmente, o transplante de córnea começa a ser a exceção e não a regra, porque quando eu comecei a oftalmologia, a grande maioria dos doentes de queratocone chegavam à consulta com a doença completamente avançada e sem mais nada para fazer do que substituir a córnea. Atualmente, toda a rede de referenciação, desde o médico de família, desde o oftalmologista geral que reconhece uma patologia e o envia a um centro de tratamento de referência, nós conseguimos atuar mais cedo e, portanto, conseguimos evitar o transplante. Porque aqui estamos a falar em transplantar um órgão numa pessoa de 16, 18, 20 anos. Ou seja, é um peso, por muito que corra bem, e o sucesso é muito grande, mas é sempre um peso na vida daquela criança ou daquele adolescente, e é diferente. O tipo de indicação é diferente quando pensamos numa pessoa de 60 ou 70 anos, e a sobrevida do transplante também tem que ser considerada, não é? Um transplante não poderá viver 40 ou 50 anos. Não? Não. Poderá não viver. Portanto, se falarmos de um adolescente de 15 anos... É possível que aquele transplante com aquelas células que ele tem não esteja formatado, não seja possível que ele sobreviva. E o que é que acontece ao fim desse tempo? Muitas vezes temos que fazer um retransplante, e há maneiras de o fazer de forma simples, sem termos que substituir toda a córnea. Nós podemos apenas substituir a camada que está afetada e, portanto, conseguimos manter a função. Conseguimos prever logo quando... Sim, consegue-se ir vigiando, consegue-se ir prevendo, alertando para o facto de, eventualmente, estarmos a chegar ao fim de linha daquele órgão, entre aspas, e podemos realmente substituí-lo de uma forma eficaz antes que hajam problemas mais complicados de resolver. Doutor, quem é que pode ser transplantado? De todos estes grupos que falou, de todos estes doentes que possam ter estas patologias, todos têm indicação cirúrgica? Em que sentido? Por norma, sim, não há restrições. Era isso não há que eu queria restrições. O transplante de córnea é um transplante muito específico, ao contrário de todos os outros. Porque, como eu expliquei atrás, a córnea é um tecido transparente. A córnea não tem artérias, não tem veias, não tem vasos. Logo, por norma, todos estes doentes não têm que fazer, por exemplo, a medicação imunossupressora para toda a vida. Se eu tiver um rim ou um fígado que não é meu, eu vou ter que tomar uma medicação para que o meu corpo não rejeite esse órgão. E essa medicação tem que ser toda a vida. A córnea é aquilo que se apelida nos livros de o santuário imunológico, ou seja, é um órgão que está um pouco isolado de tudo o que é o reconhecimento que o nosso corpo consegue fazer de um corpo estranho. Isso quer dizer que Isso não quer há rejeição? dizer que rejeições há, mas nós tratamos-la localmente com gotas, muitas vezes, não é preciso comprimidos. E quando passamos o período inicial em que realmente pode haver uma rejeição, o doente não tem que fazer comprimidos imunossupressores para toda a vida. Portanto, é mais fácil, entre aspas, tratar uma pessoa mais velha com algumas patologias em que essa medicação muitas vezes está contraindicada. E aqui é mais simples porque estamos um pouco mais, eu diria, isolados do que se passa no resto do corpo, das outras doenças. Conseguimos manusear a rejeição com tratamentos locais, muitas vezes, e que não alteram o resto das patologias que o doente tem. Doutor, parece que temos umas imagens para ver de tipos diferentes de transplante. Certo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada doente ou cada patologia pode exigir um tipo de transplante diferente? Exatamente. Portanto, quando se começou a fazer os transplantes, transplantava-se tudo. O que é que estamos a ver? Que é esta imagem que temos aqui. Portanto, este é um transplante penetrante. Vemos na imagem superior direita, vemos que há um pedaço da córnea que é todo retirado. O doutor consegue ler para ali? Consigo. E eu não.
tem que atualizar. Tem que atualizar aqui a graduação, não é? Portanto, não consigo ler o transplante penetrante. Pronto, penetrante quer dizer que toda a córnea é substituída. Portanto, em bloco nós tiramos o tecido todo, da frente para trás. Sim. Pronto, e depois é colocada uma córnea completa, essa córnea é suturada, damos uns pontos, por norma são 12 a 14 pontos, não se vêem, estamos a falar de um fio que tem a espessura quase de um fio de cabelo. Esses pontos ficam durante alguns meses, normalmente 9 a 12 meses, até que todo o tecido esteja completamente cicatrizado, podem-se tirar os pontos e o doente retoma, digamos... Pontos nos olhos, sim, sim, algo que... Mas não se sentem, não se sentem. Se passar a segunda imagem que eu trouxe, vamos ver um caso clínico que nos ilustra um bocadinho... Segunda imagem. Não era esta. Não é esta. Terceira. Também não? Esta. Vamos lá. Portanto, aqui vemos na imagem da esquerda uma córnea que está opacificada, portanto não tem transparência. Na imagem da direita... Chega-se mesmo àquele estado? Sim. Na imagem da direita vemos a parte central da córnea foi retirada, tenho uma córnea nova, portanto eu consigo ver a íris, a parte castanha do olho, este doente já consegue ver e vai retomar a sua função visual. Portanto, este é um exemplo assim um pouco mais extremo de um transplante penetrante, que às vezes temos que fazer quando o doente nos chega já com a doença de tal forma... Era isso que eu lhe ia perguntar, evoluída. Mas hoje em dia é comum chegar-se neste estado ao consultório? Depende da patologia. Sim, ainda vai sendo relativamente frequente, mas cada vez menos. Pronto. O que nós queremos atualmente é tratar o doente seletivamente, ou seja, poder transplantar apenas a parte que está alterada. Por exemplo, no queratocone, a parte anterior da córnea é que está alterada, que é esta imagem que vemos. Certo. Então eu vou fazer um transplante anterior. Só transplanto a parte anterior da córnea. Tudo o resto que é do doente fica. Mantém-se. E com isso eu diminuo muito a possibilidade de rejeições. Obviamente. E posso fazer o contrário, que é transplantar apenas uma fina camada de células da parte posterior da córnea, nos casos em que me expliquei, a córnea vai perdendo a sua transparência por um defeito, normalmente por uma doença que aparece, que é a distrofia de Fuchs, em que as células vão morrendo mais rápido e a pessoa vai perdendo... As células que funcionam Exatamente. como Essa cirurgia é praticamente um pós-operatório de uma cirurgia de catarata. Aí não há pontos, o tecido é retirado, o outro é colocado no seu sítio e depois com uma bolha de ar dentro do olho nós fazemos uma pressão, como se fôssemos encher um balão, o tecido cola-se e fica em 12 horas, fica completamente aderente à córnea do doente, começa a funcionar e o doente retoma a sua vida muito mais rápido, não precisa de pontos, é uma cirurgia já muito mais simples. Todas estas técnicas têm uma taxa de sucesso alta, Soutor? Alta, sim. A taxa de sucesso de um transplante que não seja de risco estará entre os 80% a 90%. Se a patologia que o doente tem é uma patologia de risco, se é um olho inflamado, se temos que fazer se houve um traumatismo com químico, uma queimadura no olho ou uma perfuração do olho, ou seja, um olho inflamado, um olho que temos que operar às vezes, digamos, mais rápido por uma necessidade imperiosa de salvar o olho, aí realmente a taxa de sucesso pode diminuir porque já temos inflamação, podemos ter rejeição. Quando é uma cirurgia, eu diria, programada, uma cirurgia em que não vamos fazer as coisas a correr, qualquer uma destas técnicas tem uma possibilidade de sucesso que eu diria entre os 90%, entre os 80% e os 100%. 100% não existe em medicina, claro. Mas entre os 80% e os 90% do doente recuperar uma ótima função visual, não é ver 100% muitas vezes, mas é voltar a ver, ter uma função do olho que auxilia o outro e que permite ter uma vida sem ajudas, digamos, sem restrições. Muito bem. Sr. Doutor, a primeira parte chegou ao fim. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco convido também a ficar connosco, porque vai responder aos telespectadores que acompanham o nosso programa. E para isso precisa então que participe. 22953-8525 é o número de telefone. Junte-se a mim e ao meu convidado, Dr. Tiago Monteiro. Para já, é um curto intervalo.